Immanuel Kant foi um filósofo alemão e também um dos pensadores mais influentes da história da filosofia ocidental. Sua filosofia é chamada de idealismo transcendental, que afirma que as coisas que vemos no mundo são apenas aparências, que a verdadeira natureza das coisas não nos é cognoscível, mas podemos nos aproximar de sua verdadeira essência por meio de nossa capacidade de raciocínio. Ele acreditava que a razão é a verdadeira fonte da moralidade. Kant contribuiu imensamente para os campos da epistemologia, metafísica, ética e estética. Ele também foi um defensor da ideia de paz mundial e acreditava que ela poderia ser alcançada por meio da democracia universal e da cooperação internacional. Ele percebia o tempo de uma maneira peculiar em relação à forma como organizava a sua vida. Ele nasceu no século XVIII e foi criado em uma família religiosa. Sua educação foi muito rigorosa e disciplinada. Como resultado, sua vida foi caracterizada por uma disciplina excepcional. Kant era um homem de rotina estável, seguindo diariamente o mesmo cronograma, o que o levou a resultados extraordinários. Ele escreveu livros e ensaios importantes como Crítica da Razão Pura, Metafísica dos Costumes, Crítica do Juízo, Crítica da Razão Prática, respondendo à pergunta do que é o Iluminismo, e a Paz Perpétua, um esboço filosófico. Todas essas ideias ainda são relevantes hoje em dia e, apesar de sua agenda rigorosa, ele tinha uma vida social rica. Parece que seu método de gestão do tempo trouxe ótimos resultados, ele foi muito produtivo até o fim de sua longa vida e, com isso em mente, trazemos para você 7 lições sobre gestão do tempo que podemos aprender com a filosofia de Immanuel Kant. 1. Organize-se. Kant disse: a ciência é o conhecimento organizado. A sabedoria é a vida organizada. Immanuel Kant foi um ser humano muito peculiar. Ele se levantava todos os dias às 5 horas da manhã, com um empregado doméstico encarregado de garantir que ele nunca se atrasasse nem meia hora. Depois de se levantar, Kant tomava 1 ou 2 xícaras de chá fraco, fumava um cachimbo e meditava sobre sua vida. Então, suas aulas começavam às 7 horas e duravam até às 11 horas. Terminadas as aulas, ele voltava a trabalhar em seus escritos até a hora do almoço. Depois do almoço, saía para caminhar e passava as tardes com seu bom amigo Grimm. Em seguida, ia para casa e passava algum tempo trabalhando e lendo, antes de ir dormir novamente. Por volta das 23h. Kant afirmava que uma vida sem rotina ou estrutura diária esgotaria você mental, física e emocionalmente, portanto, você precisa organizar sua vida da melhor maneira possível. A melhor forma de começar a organizar sua vida é pensar em seus objetivos de longo prazo e estabelecer algumas rotinas que possam ajudá-lo a alcançá-los. Portanto, é muito importante organizar sua vida de acordo com seus objetivos de longo prazo, pois dessa forma você pode priorizar suas atividades e dedicar mais tempo àquelas que realmente importam para você a longo prazo. Uma boa gestão do tempo ajudará você a se concentrar no que é importante e a alcançar seus objetivos de longo prazo. O objetivo de Kant era escrever livros que pudessem transformar a humanidade, e por isso ele passava a maior parte dos seus dias escrevendo, lendo e ensinando, além de receber contribuições de pessoas com ideias semelhantes e grande intelecto. Se você não estabelecer pelo menos algumas rotinas, a vida simplesmente acontecerá e você acabará trabalhando para os objetivos de outras pessoas. Rotinas podem realmente ajudar você a alcançar seus objetivos, e para isso, é preciso muita paciência. As maiores recompensas são concedidas àqueles que são persistentes em sua jornada e não desistem. Por exemplo, se você tem como objetivo se tornar um violinista famoso em uma grande orquestra, deve escolher um trabalho que lhe permita dedicar tempo ao desenvolvimento de suas habilidades musicais, como ser professor de violino, além de praticar diariamente, estudar os mestres, já assistindo a concertos, se possível, e interagir com outros músicos em grupos. Tanto online quanto em bares, shows e eventos da indústria, como conferências, você pode se apresentar como músico. Tudo isso pode te ajudar a conseguir trabalhos melhores ou, no mínimo, a aprimorar seu talento e a continuar melhorando. De modo geral, dedicar tempo à prática e ao networking te ajudará a desenvolver as habilidades necessárias para o emprego dos seus sonhos e a encontrar os contatos certos para conquistá-lo. Como diz o ditado, sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. 2. Perseverança. Kant nos diz: o homem deve ser disciplinado, pois é por natureza bruto e selvagem.
Kant não apenas organizou sua vida em rotinas, como também as cumpriu. Criado em uma família rigorosa e muito religiosa, com regras fixas para tudo, ele aprendeu desde criança o que significava ter disciplina e fazer o que se propõe a fazer. Suas ações na vida seguiam uma rotina rigorosa, e dizia-se que os vizinhos acertavam seus relógios de acordo com suas caminhadas diárias. Ele era um homem de disciplina de ferro. Depois de identificar seus objetivos e prioridades mais importantes, você precisa se dedicar diariamente e cumprir seus planos. Dizem que metade do sucesso na vida é se dedicar, ou seja, fazer o que você se propôs a fazer depois de definir seus objetivos. Embora talvez nunca alcancemos o nível de disciplina dele, todos podemos tentar incorporar um pouco da disciplina kantiana em nossas vidas, especialmente na vida profissional. Por exemplo, se você trabalha remotamente, online, como eu, pode achar muito difícil ser disciplinado. Às vezes, é mais difícil criar e seguir uma rotina diária quando não se tem um chefe para dizer o que fazer. Nesse caso, você precisa combater a vontade de procrastinar e aprender a se motivar para progredir no trabalho. Simplificando, você precisa cuidar de si mesmo. Imagine que você é um cavaleiro em um elefante, sendo o elefante a sua natureza selvagem e indomável, que não gosta de seguir rotinas. É preguiçoso e rebelde. Você precisa aprender a ser gentil e firme ao mesmo tempo, a ter controle. Você precisa motivar seu elefante para que ele o leve ao seu objetivo. A melhor técnica de motivação é recompensar seu elefante sempre que ele fizer o que você pediu. Para um exemplo mais realista, quando se trata de organizar sua carga de trabalho para maximizar a motivação e minimizar a procrastinação, você pode dividir seu dia em diferentes tarefas, da mais difícil e importante a menos importante e mais trivial. Comece pela tarefa mais importante e difícil. Se você começar concluindo a tarefa mais importante e difícil, aquela que você provavelmente procrastinaria, você seguirá o dia sabendo que a concluiu, e o resto do seu dia parecerá muito mais fácil em comparação. Seu elefante o estará motivado a trabalhar no início do dia porque pensará na noite relaxante que poderá ter no final. Além disso, como aprendemos com o nosso elefante imaginário, você deve se recompensar após concluir cada tarefa. Pode ser ler um capítulo do seu livro favorito, assistir a um episódio da sua série de TV preferida, comer um biscoito, dar uma caminhada e assim por diante. Com o tempo, você perceberá que fica cada vez mais fácil seguir as rotinas e começará a se sentir mais energizado e ansioso para continuar trabalhando. 3. Siga princípios universais em suas atividades diárias. Citando Kant, haja de tal forma que seu princípio de ação possa se tornar uma lei para o mundo inteiro. Kant acreditava que nós, como seres racionais, temos o poder da vontade para escolher nossas ações de acordo com nossos princípios de vida, e que esses princípios podem ser deduzidos por meio do raciocínio. Em vez de seguirmos nossos instintos e emoções como os animais, devemos usar nossa capacidade humana de raciocinar para discernir o que é bom e o que não é, para encontrar nossos princípios de vida e, com base neles, exercer nossa vontade para agir corretamente. Para isso, precisamos formular nossos imperativos, os mandamentos da razão que devemos seguir no dia a dia. Kant também aconselha que devemos agir de forma que nossos princípios de ação possam servir de lei para o mundo inteiro. Em outras palavras, quanto mais universais forem os princípios que guiam nossas vidas, mais racionais serão nossas decisões e melhor será nossa vida. Quanto à gestão do tempo, se quisermos aplicar esse conselho kantiano, precisamos gerenciar nosso tempo de tal forma que nosso estilo de gestão do tempo possa servir de lei para o mundo inteiro. Por exemplo, através do raciocínio, podemos chegar à conclusão de que fazer exercício diariamente e comer muitas frutas e verduras é muito bom para a nossa saúde, ou da mesma forma, através do raciocínio, podemos combater os impulsos que nos fazem procrastinar, que nos fazem assistir a um vídeo de gato no YouTube em vez de terminar o relatório. No mundo moderno, passamos muito tempo improdutivo no trabalho. Alguns estudos mostraram que um funcionário médio é produtivo por apenas 2 horas e 53 minutos por dia. O restante do tempo é gasto preparando-se, discutindo ou sentindo ansiedade em relação ao trabalho, sem efetivamente realizar nada. A isso se soma o tempo perdido em reuniões, conversas com colegas e nas redes sociais. Então, da próxima vez que você sentir vontade de perder tempo fazendo algo que não deveria, use seu raciocínio e pergunte-se: isso é necessário?
Qual é a lógica por trás da minha ação? E se todos seguissem essa regra? Por exemplo, se você planeja navegar nas redes sociais em vez de trabalhar em um relatório que precisa ser entregue hoje, então você deve seguir a regra de que todos deveriam ter o direito de fazer o mesmo, neste caso, navegar nas redes sociais em vez de trabalhar. Então você precisa refletir se isso levaria a uma sociedade melhor. Obviamente, esse raciocínio levará a contradições neste caso. Ações morais não podem gerar contradições morais. Nesse modelo, se você tentasse roubar algo de uma loja, o dono da loja também teria o direito de roubar algo de você. Portanto, roubar não é universalizável. No mundo kantiano, você não tem permissão para abrir uma exceção para si mesmo. Da mesma forma, se você decide desperdiçar seu tempo em vez de trabalhar, deve aceitar o fato de que todos têm o direito de desperdiçar seu tempo. Se toda a empresa para a qual você trabalha ou da qual é dono pudesse simplesmente optar por não trabalhar, ela acabaria falindo. Ao perceber que não é isso que você deseja, precisa mudar sua atitude e se dedicar mais ao trabalho, em vez de se concentrar em distrações que só lhe trarão gratificação momentânea. É importante seguir um conjunto de leis universais em tudo o que você faz, como dar o seu melhor no trabalho, porque, em teoria, se todos aplicassem essas leis, o mundo seria um lugar melhor. 4. Reserve tempo para desenvolver suas habilidades. Kant nos ensina, e não somos ricos pelo que possuímos, mas pelo que podemos prescindir. Kant viveu uma vida bastante previsível, ele não estava muito interessado em adquirir bens materiais. O que lhe interessava era conceber um modo de vida perfeito para alcançar seus objetivos no campo da filosofia, e é por isso que ele tinha uma rotina diária tão rigorosa. Ele entendia que as pessoas às vezes lutam muito para adquirir riqueza, um status social mais elevado, uma promoção e assim por diante. Mas todas essas conquistas podem desaparecer um dia, uma decisão de negócios pode levar a uma catástrofe, um e-mail pode destruir toda a sua reputação, seu chefe pode demiti-lo amanhã, e assim por diante. Sendo assim, não é sensato construir castelos de cartas, mas sim continuar aprimorando suas habilidades, aprendendo sobre sua área e se mantendo informado sobre as novidades do setor. Em vez de se esforçar para bajular seu chefe e destacar os erros de seus colegas apenas para se colocar em uma posição melhor, você deve se dedicar a aprender mais sobre as ferramentas, os processos e os softwares que precisará usar, sobre os clientes que precisará abordar e assim por diante. Evite a busca por promoções, salários maiores e status social mais elevado e mantenha o foco no seu trabalho. Invista 1 hora por dia, todos os dias após o expediente, para aprender mais sobre sua área, desenvolver uma habilidade que você ainda não possui e, assim, se aprimorar. Dedicar mais tempo ao seu desenvolvimento profissional pode impulsionar sua carreira significativamente a longo prazo. 5. Reserve tempo para as pequenas coisas. Nas palavras de Kant, o observe atentamente. O belo pode ser pequeno. Apesar de seu estilo de vida rígido e de sua maneira fria e racional de conduzir a filosofia, Kant compreendia a importância das pequenas coisas da vida, como conversar com amigos, passear no parque e desfrutar de atividades sociais, e reservava tempo para todas elas em sua vida. Ele também tinha grande interesse pelo mundo da estética, chegando a afirmar que nossa capacidade de raciocinar é a razão pela qual podemos apreciar toda a beleza deste mundo. Kant acreditava que existem semelhanças entre o juízo moral e o juízo estético e que o universo físico e o universo moral podem ser unificados. Quanto mais soubermos apreciar a beleza de uma floresta, por exemplo, mais inclinados estaremos a tomar a decisão moral de cuidar da floresta, e dessa forma nossas ações beneficiarão o meio ambiente, consequentemente, a comunidade local. A admiração por coisas belas inspira um sentimento de reverência, acompanhado, por vezes, pelo desejo de cuidar dessas coisas e guardá-las como um tesouro. É importante reservar um tempo para apreciar a beleza que nos rodeia, o nascer ou o pôr do sol, as flores e as árvores, a paisagem distante, até mesmo a arquitetura. Se existe um mundo de beleza na maioria das cidades, basta dedicarmos mais tempo a olhar para cima, acima das lojas. Se não for possível todos os dias, devemos tentar fazer isso pelo menos algumas horas por semana. Reserve um tempo para visitar um museu ou galeria. Contemplar uma obra de arte ou um belo recanto da natureza acalma nossa alma e desperta em nós o desejo de sermos mais gentis e gratos pela oportunidade de viver neste magnífico planeta.
6. Reserve tempo para suas outras obrigações. Como aprendemos com Kant, uma ação, para ter valor moral, deve ser feita por dever. Hoje em dia, muitas vezes admiramos pessoas que são genuinamente boas e fazem o bem simplesmente porque sentem vontade de fazê-lo. No entanto, Kant diria que isso não basta. Para ele, uma ação só é moralmente boa se as forças motivadoras por trás da decisão de realizá-la também forem boas. Não basta ter um bom coração e ser gentil com as pessoas, é preciso ter uma razão racional sólida para fazer o que se está fazendo. Por exemplo, no caso de um garçom em um restaurante, ele não deve ser gentil com os clientes apenas porque se sente assim. Ele deve ser gentil porque é seu dever ser gentil com os clientes. Se ele fizer apenas o que lhe dá vontade, imagine como se comportará com os clientes em um dia ruim. Na visão de Kant, fazer o bem apenas quando se tem vontade é, na prática, imoral. Precisamos agir de acordo com um conjunto de princípios de conduta não apenas na vida profissional, mas também na pessoal. Todos nós desempenhamos diferentes papéis, empregado, cônjuge, amigo ou pai e mãe. Portanto, existem muitos tipos diferentes de deveres, e para manter tudo em equilíbrio, precisamos encontrar tempo para cumpri-los. Não cumprir com nossas obrigações em uma área da vida pode afetar as outras também. Por exemplo, a maioria de nós entende a importância de manter contato com nossos pais ou outros parentes, ligar para eles, perguntar como estão, se precisam de algo e assim por diante. Mas se você se deixa levar pelo trabalho, fica estressado demais para ligar para eles ou simplesmente se esquece, significa que você só faz as coisas quando tem vontade, e isso não é moral. Se você realmente refletisse sobre a importância de manter contato com seus pais, ligaria para eles independentemente de como se sentisse naquele momento. Não administrar essas responsabilidades corretamente pode levar à culpa e ao arrependimento no futuro, principalmente depois que seus pais falecerem. Não importa o quão importante seja uma área da sua vida, neste exemplo, o trabalho, você precisa encontrar tempo para cumprir suas obrigações também em outras áreas, como a família, neste caso. Ponto 7. Reserve tempo para o autodesenvolvimento moral. Em nossa citação final de Kant para este vídeo, ele diz: "E sem o homem e seu potencial para o progresso moral, toda a realidade seria um mero deserto, algo em vão, sem propósito final." Kant foi um dos filósofos mais influentes da era do Iluminismo, também chamada de Era da Razão, e em sua obra O Conceito de Ser um Ser Humano Moral desempenhou um papel importante. Ele considerava que existem 3 perguntas principais que todos devemos nos fazer: o que posso saber? O que devo fazer? O que posso esperar? Ele argumentava que os seres humanos devem sempre tentar progredir no âmbito da moralidade, que a paz universal é possível através da colaboração e da compreensão mútua, que a vida de qualquer ser humano é sagrada e que os animais devem ser respeitados. Hoje em dia, devido à globalização, encontrar um terreno comum para a moralidade em tantos países e culturas diferentes é uma tarefa particularmente desafiadora. O que é considerado bom em um país pode ser visto como ruim ou até ofensivo em outro. Por exemplo, quando se trata de abordagens para a resolução de problemas, há a maneira como as pessoas se contradizem e debatem entre si para encontrar a melhor solução em culturas tipicamente ocidentais, em contraste com a estrutura hierárquica mais tradicional de muitos países do Sudeste Asiático. Ambos os métodos são válidos, mas podem entrar em conflito quando aplicados em conjunto. A única maneira de progredir nesse sentido é por meio do diálogo contínuo e da comunicação honesta e aberta. Encontrar pontos em comum é difícil, mas sempre vale a pena. O contato com outras culturas ou com pessoas de personalidades muito diferentes pode suscitar novas questões e nos forçar a atualizar nosso código moral, abrindo espaço para uma maior valorização de diferentes ideologias. Para evoluirmos moralmente, precisamos ser receptivos a outras culturas, comunicar e debater com outras pessoas para chegarmos à melhor solução. Para evoluirmos moralmente, precisamos nos informar, talvez dedicando algum tempo a cada semana, pelo menos 1 ou 2 horas, para aprender sobre outras culturas por meio da leitura de artigos e da visualização de documentários, ou encontrando-se com um amigo de outra cultura e fazendo-lhe perguntas essenciais para nos ajudar a compreender a sua visão de mundo. Você também pode assistir a debates no YouTube, discussões filosóficas sobre moralidade e assuntos semelhantes. Ao aprender e debater,
você alcançará uma nova compreensão do que é moral e do que não é, ajudando você a se conhecer verdadeiramente e a moldar os princípios que deve seguir para uma vida mais feliz. Se você gostou deste vídeo, confira nossa playlist completa de filosofias para a vida e, para mais vídeos que o ajudarão a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica ancestral, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigada por assistir.